Boa noite a todos e todas. E agradecer aí pela presença, pela paciência de passarem a tarde toda aí, aguardar o final da Assembleia Geral, trazendo o resultado, talvez os senhores já saibam. Nossa Assembleia Geral contou com 2.037 associados votantes, 1.413 ratificaram a decisão do Conselho Deliberativo de destituição definitiva do ex-presidente Augusto Melo. 620 associados votaram não. Nós tivemos 2 votos em branco e 2 votos nulos. Com isso, fica referendada a decisão do Conselho. O ex-presidente foi destituído definitivamente. Tudo transcorreu dentro da normalidade. Graças a Deus tivemos um clima de tranquilidade. E a gente espera que daqui para frente a gente possa focar no futuro do clube. Nós vamos focar prioritariamente na reforma estatutária. E vamos tentar unificar todas as correntes do Esporte Clube Corinthians Paulista para fazer com que ele possa efetivamente ser o gigante que todos os corintianos esperam. Vamos tentar buscar uma unidade também em torno da torcida para que possa efetivamente participar das decisões da nossa coletividade. O número baixo da Assembleia Geral demonstra que o Corinthians precisa também ouvir as forças externas, principalmente para as decisões maiores. Pela primeira vez nós tivemos um presidente empichado, para usar o português mais claro, que as pessoas possam entender. E eu acho que é chegado o momento, por tudo que a gente tem assistido, por tudo que tem ocorrido, de que a gente tenha também forças externas ao Parque São Jorge, que são tão corintianos como nós, participando de decisões importantes. Nós precisamos efetivamente pensar mais no Corinthians. A gente precisa acabar com essa história de que interesses pessoais, interesses de grupos, interesses de coletivos menores do que a nossa instituição prevaleçam. Então, acho que o foco principal agora é retomar a reforma do Estatuto, que nós vimos fazendo, mas, infelizmente, por conta de todos esses problemas políticos, acabou sendo paralisada. E a gente, na próxima semana, vamos dar para vocês as datas dos próximos passos. Certamente vocês iriam me perguntar quando vai ser marcada a eleição interna dentro do Conselho para definir o próximo presidente. Eu também já adianto que na próxima semana a gente quer marcar isso. Vamos marcar com a maior brevidade possível. O Estatuto não tem uma previsão de quando ela é marcada, mas nós vamos fazer o mais rápido possível para virar essa página e poder avançar. Eu quero agradecer a todos que participaram da Assembleia Geral, não só os associados, mas aqueles que colaboraram, os fiscais, os advogados, tanto do clube quanto também do ex-presidente, os fiscais também trazidos por ele, todos os requerimentos, todas as solicitações que foram feitas, tanto para a Comissão Eleitoral como para mim, que era o presidente da Assembleia, foram atendidas. Nós também oportunizamos que uma comissão das torcidas, através do presidente e vice-presidente de várias torcidas organizadas, pudessem acompanhar as apurações dos votos, para dar maior transparência e também para mostrar para toda a coletividade corintiana que nós estamos abertos para fiscalização, para que o processo fosse amplamente transparente, e a gente espera que essa página virada possa proporcionar uma renovação institucional do Corinthians. Acho que é chegada a hora do Corinthians dar demonstração pública, não só da sua transparência, mas das suas origens. É um clube do povo, é um clube que tem que acolher todo mundo, é um clube de todos os corintianos, que convivem e vivem do Corinthians fora do Parque São Jorge também. Esse é o nosso propósito, sempre foi esse o nosso propósito, eu sempre lutei por isso, especialmente quando era só um conselheiro associado, não era presidente do conselho, e muitas vezes talvez fui incompreendido, até por culpa minha, não saber me expressar, ou me expressar de uma forma que não levasse o meu sentimento e às vezes até de uma forma
que não fosse conveniente, mas eu sempre falei para vocês que eu sou um sincericida. Eu falo o que eu penso, falo o que eu sinto, e às vezes sou mal compreendido por culpa minha. O importante é que o foco a partir de hoje é esse, e quero novamente agradecer a todos vocês que acompanharam esse sofrido momento do Corinthians, triste momento do Corinthians, que não foi fácil para nenhum de nós, mas que, graças a Deus, passou, e a gente espera que a partir de hoje a gente possa realmente focar no engrandecimento, no fortalecimento da nossa instituição. O Corinthians não vive um bom momento na questão administrativa, na questão financeira. Quando eu falei que gostaria de ser um Flamengo, talvez não me expressei bem, e eu queria dizer exatamente nesse sentido. Todos nós, eu tenho certeza que no mais profundo íntimo, quer ser um grande clube brasileiro, um grande clube mundial, especialmente na questão administrativa, na questão financeira e na formação de um elenco que possa competir nas maiores competições do mundo em condições de vencer. E em vencendo, a gente vai ter grandes premiações. E em tendo grandes premiações, nós vamos ter condições financeiras muito melhores. Um clube passando o que o Corinthians tem passado nos últimos anos, e arrecadando 1 bilhão por mês, não pode viver a situação financeira e administrativa que nós vivemos. Esse é o nosso interesse. Se eu me expressei mal, peço desculpa, mas eu sinto a mesma coisa que eu falei aquela vez. Eu queria ser e quero ser e vou lutar para ser um clube como os grandes clubes do Brasil e do mundo, na questão administrativa e financeira. Dentro de campo, nós somos corintianos e quero vencer todos eles. Mas fora de campo, a gente quer estar igual, em paridade, com as melhores instituições futebolísticas do futebol mundial. Então, agradeço a todos os senhores. Peço desculpa por não abrir para perguntas. Acho que, a partir de hoje, nós temos que lutar para estar onde o Corinthians sempre mereceu e, infelizmente, hoje não está. E esse é o nosso propósito, essa vai ser a minha dedicação. Quero cumprimentar aqui o presidente da Comissão Eleitoral, que nós indicamos e fez um trabalho excelente, um trabalho de excelência. E, graças a Deus, essa página está virada. Vamos em frente e vai, Corinthians. Muito obrigado e boa noite. E feliz Dia dos Pais para todos aqueles que são pais. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo aí do canal Meu Timão, com pronunciamento do presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, após o presidente Augusto Melo sofrer um impeachment. Na verdade, no dia de ontem, 9 de agosto, foi confirmado o impeachment de Augusto Melo. Já havia sido afastado do cargo da presidência do Corinthians, e quem está no comando, quem estava e está no comando nesse momento, era o vice de Augusto, o presidente interino nesse momento, Osmar Stabile. Mas antes de falar do pronunciamento de Romeu Tuma Júnior, falar do impeachment do presidente Augusto Melo, vamos destacar um pouquinho a volta aí do Corinthians no Brasileirão após eliminar o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Um encontro inédito onde o Corinthians fez 2 jogos muito próximos da perfeição. Inclusive, o Corinthians nesses 2 jogos marcou 3 gols no Palmeiras sem sofrer nenhum. Primeiro jogo, o Corinthians venceu por 1-0, gol de Memphis Depay, e o Roberto acabou perdendo um pênalti. No Allianz Parque, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2-0. Então, nos placares somados, Corinthians 3, Palmeiras 0. Aliás, em 4 jogos, o Corinthians não levou sequer um gol do Palmeiras. Sequer um jogo. Porque o Corinthians jogou na final do Paulistão, o Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0 e no jogo de volta foi 0-0. Então, nesses 4 jogos, o Corinthians acabou fazendo 4 gols no Palmeiras e não sofrendo nenhum. Então, um histórico espetacular, onde a defesa do Corinthians se mostrou aí forte, firme. Gustavo Henrique e André Ramalho jogaram muito, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo. Primeiro jogo, o Corinthians não deixou o Palmeiras fazer infiltrações. Gustavo Henrique tirava tudo de cabeça
E no último jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Corinthians, o Gustavo Henrique acabou até marcando um gol de cabeça na batida de escanteio de Rodrigo Garro. Então, 2 jogos extremamente perfeitos. Corinthians classificou. Terça-feira tem o sorteio da Copa do Brasil. Tem 8 times aí classificados. Então a gente vai ver quem vai ser o nosso próximo adversário, né? Mas o que tá pegando é Carrídio e Memphis Depay, que acabaram sofrendo lesões gravíssimas contra o Palmeiras no Allianz Parque. A previsão do Memphis de retorno aos gramados são de 30 a 40 dias. E a previsão do Carrídio é de 3 até 4 meses. Então, acho que o Carrídio esse ano não joga mais. Como ele já tem mais de 30 anos, precisa se cuidar muito, senão pode ser o fim da sua carreira. Mas o técnico Dorival Júnior tem Breno Bidon para substituir o Carrídio. E agora, com a contratação de Vitinho, que o Corinthians contratou na sexta-feira, provavelmente até amanhã, segunda-feira, ele estará inscrito no BID e será o substituto de Memphis. Então, para o jogo de amanhã contra o Juventude no Alfredo Jaconi, às 20 horas, o Corinthians com certeza terá um time muito modificado. Já 2 já estão fora, que é o Memphis e o Carrídio por lesões, né? E o Carrídio passará por cirurgia em breve. O Memphis Depay não precisa, vai ser só uma recuperação, um tratamento, né? Mas o Corinthians amanhã deve ter um time modificado, né? Muita gente fala que é time reserva, outros chamam de time alternativo, mas a verdade é que o Corinthians vai estar com o time aí muito modificado para esse jogo contra o Juventude. E o Corinthians não está bem no Brasileirão, precisa jogar certinho, bem compactado. Dorival Júnior me parece que encontrou o time, né? Dorival Júnior encontrou o time. Corinthians não tem um bom elenco, mas tem um bom time. Infelizmente tem alguns jogadores que a gente não pode contar com eles agora, mas não tem como lamentar, é jogar a bola e ganhar do Juventude fora de casa. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue vencer o Juventude no Alfredo Jaconi e conquistar aí 3 pontos? Qual que é a sua opinião? Registre seu comentário aqui no vídeo. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar aí um pouquinho do impeachment do Augusto Melo, após Augusto ser afastado definitivamente. O presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, acabou concedendo uma entrevista coletiva, né? E falou do afastamento de Augusto Melo, falou que o Corinthians precisa ser passado a limpo, né? Não pode ter no Corinthians, nessa entrevista, interesses pessoais, interesse de grupo. Romeu pensa em... Romeu Tuma já disse que essa eleição do Corinthians, ela precisa de ser o quanto antes possível. O quanto antes possível, já tá estruturando para a semana que vem. O estatuto do Corinthians, ele não define o prazo, se é 10 dias, se é 15, se é 30. Mas os sócios já estão aí reunidos para que a eleição aconteça semana que vem. Mas acredito eu, quem vai continuar na presidência até o final de 2026 é Osmar Stable. Tem muita gente a favor de Osmar Stable. Ontem, a derrota de Augusto Melo, ela foi vexatória, foi vergonhosa, porque Augusto teve aí, quando Augusto foi eleito, o pleito foi de 4.335 votos. Na ocasião, Augusto recebeu 63,9% dos votos válidos. Nesse sábado, detalhe, Augusto foi destituído com 69,3%. Para ser eleito como presidente foi 63,9%. Agora, para sair da presidente do Corinthians, foi 69,3% dos votos. Ele teve aí para ser impeachmentado 1.413 votos a favor da sua destituição do cargo da presidência, né? E 620 votos a favor do retorno de
Augusto Melo à presidência. É uma derrota acachapante do destituído presidente Augusto Melo, que em 1 ano e 5 meses prestou um desserviço ao Corinthians e vai entrar na história do Corinthians como o pior presidente de toda a história. Triste, lamentável. Augusto Melo, né, passou muita vergonha. Ontem estava lá sentado nessa arquibancada, de cabeça baixa, né, sabendo que iria mesmo ser, né, impeachment. Augusto Melo, sem sombra de dúvida, é o pior presidente da história do Corinthians. Ficou apenas 1 ano e 5 meses e foi muito mal gerido, né, de forma amadora o Corinthians. Augusto acreditou na sua própria mentira, pensando que ia voltar à presidência. Se associou, né, Augusto Melo se associou a pessoas não confiáveis, né? Foi um completo desastre em seu mandato. O impeachment de Augusto Melo representa uma mudança, representa um novo ponto de partida do Corinthians, representa aí uma nova era no Timão. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.